Nesse vídeo, a gente vai comparar, vai usar um mercado imobiliário, no caso um terreno, para explicar o conceito de opções, que é aplicado no mercado de ações. Meu nome é Rubens, bem-vindo aqui ao canal O Estrategista, um canal onde a gente discute finanças e principalmente opções. E nesse vídeo vamos usar como exemplo um terreno comprado, por exemplo, no estado da Bahia para ser investido, e vamos aplicar o conceito de opção nesse terreno. Eu acredito que nesse exemplo vai ficar bem claro para pessoas que querem investir em opções e estão procurando mais esclarecimento nesse assunto. E no final do vídeo eu vou colocar quais são as vantagens e as desvantagens quando você usa o mercado de opções para aumentar o seu rendimento, né? Você praticamente pode ter uma renda mensal com essa estratégia. Vamos lá, então. Imagine aqui que a Ana ela é dona de um terreno que ela comprou lá no estado da Bahia. Ela pagou 100 mil e pretende vender o terreno por 130 mil, fazendo aí um lucro de 30 mil reais. E aí aparece o José, um outro investidor interessado no terreno, porque o José acredita que esse terreno pode valorizar bastante, pode chegar até 160 mil ou passar de 160 mil reais. Por quê? Porque é um projeto em andamento, projeto de construção de lazer e entretenimento, que pode ser autorizar pousadas, hotéis na região. Mas esse projeto ainda precisa ser aprovado pela prefeitura. Então o que o José faz? Ele oferece a Ana um contrato de opção. Vamos ver aqui? Então aqui está informações repetidas. A Ana comprou a 100, quer vender a 130 mil, e o José acredita que pode valorizar bastante se o projeto for aprovado. Ele oferece a Ana um contrato. Esse quadradinho azul aqui é o contrato. Aqui é um contrato de opção. Vamos ver o que fala nesse contrato? O José, ele vai oferecer a Ana 10 mil reais, que é o prêmio, ou um depósito, para ele decidir em até 6 meses, quando a prefeitura deve tomar a decisão, se ele quer comprar ou não o terreno pelo preço que a Ana quer vender. Então o preço acordado vai ser 130 mil reais. Os 10 mil reais, que é o prêmio aqui pago, vai ficar com a Ana, não importa o que aconteça, não importa qual seja a decisão do José. Então tá, 10 mil reais é o prêmio, o tempo de 6 meses e o valor, que seria o strike price no preço da opção, de 130 mil reais. Praticamente isso aqui é um mercado de opções, né, bem simplificado. E aqui eu coloquei que há outros vizinhos com terrenos idênticos ao da Ana, pelo mesmo valor, de 100 mil reais. Mas esses outros proprietários, eles não querem entrar em contrato de opção. Eu coloquei esse exemplo aqui para poder exemplificar o que acontece quando você entra ou não entra no contrato de opção. Então vamos lá, vou explicar melhor agora. Então eu criei alguns cenários. Criei 3 cenários aqui que eu vou explicar nos próximos slides. O que vai acontecer com o terreno, o que acontece com o exercício da opção, o que acontece com o José, com a Ana e com os vizinhos. A Ana e os vizinhos são os donos do bem. Aqui em cima está de novo o contrato, com os termos acordados. 10 mil em até 6 meses, pelo direito de comprar por 130. Então vamos lá, cenário 1. O terreno desvaloriza, o projeto não foi aprovado. O terreno desvalorizou e agora vale 90 mil reais. E o José? O José não exerce a opção de compra, porque a opção de compra é a 130 mil reais, né? Aqui em cima. Então por que ele vai pagar 130 mil reais se o preço no mercado está 90? Ele pode comprar o mesmo terreno de outro proprietário por 90. Então ele fala, não vou exercer. Passou 6 meses, eu não quero exercer minha opção.
ele perde esses 10 mil reais. A Ana, o que acontece com a Ana? E aí ele está fora do negócio, perdeu os 10 mil reais. A Ana, o terreno dela vai estar valendo 90 mil, mas ela fica com os 10 mil reais do José. Então ela manteve aqui o patrimônio de 100 mil reais. O que acontece com o vizinho que não quis entrar no contrato de opção? Ele viu seu patrimônio diminuído, né? Caiu para 90 mil reais. Isso aqui é um exemplo de gerenciamento de risco. Se você tem ações, você vê que a Ana aqui, por oferecer essa opção, ela diminuiu o risco dela. Praticamente não perdeu dinheiro aqui nesse investimento. Agora vamos ver o segundo cenário. No segundo cenário, não valoriza nem desvaloriza. A aprovação ainda está indefinida aqui. E o valor de mercado continua 100 mil reais do terreno da Ana e dos vizinhos, que são similares. E o José novamente não exerce a opção de compra. Ele perde os 10 mil reais de novo. Por quê? Porque se ele for no mercado, ele pode comprar ao preço de mercado aqui, que está 100 mil, em vez de pagar os 130 mil que está no contrato de opção que ele fez. Então ele novamente perde os 10 mil. O que acontece com a Ana? A Ana, então ela manteve o terreno dela de 100 mil e ela manteve os 10 mil do José. Então agora ela tem um patrimônio aqui de 110 mil e ela teve um retorno aí de 10%, né, em 6 meses. Ela recebeu 10 mil pelo investimento de 100 mil. E o vizinho? O vizinho mantém o patrimônio e não teve rendimento nenhum nesses 6 meses. Então aqui, no caso, o cenário 1 e 2 foram bons para a Ana e não tão bom para os vizinhos. E o José perdeu o dinheiro nos dois cenários. Agora vamos para o terceiro cenário aqui. Nesse terceiro cenário, o terreno valoriza, chega a 160 mil reais. O projeto foi aprovado. E o José, nesse caso, o José exerce a opção de compra. E aí o que vai acontecer? Ele vai lá, lembra aqui em cima no contrato? Ele tem o direito de comprar 130 mil. O preço de mercado está 160, mas ele tem o direito de comprar a 130 mil, que esse está no contrato que ele fez com a Ana. Ele pagou aqui o prêmio pelo contrato para decidir até 6 meses. Então passou, no final de 6 meses, projeto aprovado, 160 mil, valor do terreno, o José exerce a opção. E aí o que ele faz? Então, quando ele exerce a opção de compra, ele vai lá, paga os 130 mil para a Ana, vende no mercado, aqui é 160 mil. Então ele vende no mercado por 160 mil, e aí ele tem um lucro de 30 mil. Mas lembra que ele pagou os 10 mil para a Ana? Então você diminui esses 10 mil, aqui que foi o prêmio. O lucro líquido do José, sem contar impostos, né, claro, é 20 mil reais. Então aí o José se deu bem nessa. E o que acontece com a Ana? Lembra que ela inicialmente comprou o terreno por 100 mil e agora ela é obrigada a vender para o José a 130. Então ela ganhou 30 mil. E ela também mantém o prêmio que o José comprou, né? Esse prêmio aqui do José fica com a Ana, não importa o que aconteça, lembra? Então ela teve um lucro de 40 mil. E o vizinho? O vizinho tinha comprado a 100 mil, assim como a Ana, e agora ele vende a 160 mil. Então ele teve um lucro de 60 mil. Então o que a gente vê nessas três situações aqui? Situação 1 e 2 foi melhor para a Ana, não tão boa para o vizinho, né? Mas na situação 3, que a gente está aqui, o vizinho lucrou mais com a valorização. Então, que lição que eu quero passar aqui para você é o seguinte: se você tem uma ação que ela pode valorizar muito, se é uma empresa que está investindo para crescimento, ela não é uma empresa para você fazer muitas opções.
né? Mas se é uma empresa estável ali que paga um dividendo e ainda você pode lucrar, vale a pena. Se é uma empresa estável, né, que não tem muito potencial de crescimento. Então, vamos agora no mercado de ações, para um exemplo rápido aqui. Vamos no mercado de ações aqui. Então, mercado de ações, vamos lá de novo aqui, a Ana, ela comprou 100 ações da empresa Suzano. Ela pagou R$ 32 em cada, por um total de R$ 3.200. E ela pretende vendê-la a 35. E o José acredita que essas ações podem valorizar. O José está aqui de novo, né? Otimista aí no mercado. Aí o que ele faz? Novamente oferece um contrato de opção. Aqui está o contrato em azul aqui. Contrato de opção. O que ele oferece nesse contrato? Vamos de novo aqui. A Ana comprou as 100 ações a R$ 32, R$ 3.200, e ela pretende vender a 35, a 3.500, lucrando aí R$ 300. Aí o José, ele acha que essa ação pode subir bastante, então ele oferece um contrato de opção. Ele vai oferecer R$ 2, que é o prêmio de cada opção, ou de cada ação. Como você sempre multiplica por 100, né? O total vai ser 200, que é o mínimo que você entra no contrato de opção. E a Ana comprou 100 ações também. Dessa vez foi por um mês, o tempo acordado, e o valor acordado, que é o strike price aqui, foi 35. Né? E assim, para explicar melhor de novo, assim como a Ana, outros investidores que também compraram 100 ações a 32, mas não querem entrar no mercado de opções. Então vamos ver o que acontece aí com cada um deles. Então vamos lá, eu criei os 3 cenários e vamos ver o que vai acontecer com cada um deles. Então só lembrando aqui, em azul está o contrato, né? E em branco aqui, Ana e outro, cada eles compraram 100 ações, de novo, a 32, e eles investiram R$ 3.200. Em cima aqui é o contrato. Vamos ver o que acontece. Cenário 1, a ação desvaloriza, chega a 30. Então lá, o José não exerce, porque ele pode comprar no contrato aqui em cima, que ele fez com a Ana, está a 35, mas no mercado está 30. Então ele não exerce a opção, ele perde os R$ 200. A Ana mantém as ações no valor de 3 mil, né? Aí desvalorizou. Ela pagou 3.200 aqui em cima, né? E agora, mas ela também fica com os 200 do José. Então ela manteve o patrimônio aí, que nem no exemplo anterior, ela manteve o patrimônio estável, não perdeu nada, fez um gerenciamento de risco bom. O outro investidor que não optou, viu seu patrimônio diminuído em 200, tem um patrimônio de R$ 3.000. Vamos aqui, cenário 2. Não acontece nada com a ação, ela fica ali flutuando e fica por volta de 32. Novamente, o José não exerce, porque o preço do contrato era 35. Então ele não vai comprar por 35, se ele pode comprar no mercado por 32. Então ele não exerce, novamente ele perde os 200. A Ana mantém as ações mais os 200. Então nesse caso, ela manteve as ações a 3.200 e ainda adicionou 200. Se ela puder fazer isso aqui, isso foi em um mês, então ela teve 6% em um mês. Imagina se ela conseguir fazer uma vez por mês. Ela vai ter 75% de retorno aí, se ela conseguir fazer todo mês, né? Muito mais de qualquer ação da Bolsa de Valores que paga dividendo, né? É uma coisa que é possível. E ela manteve aqui, então, agora o outro investidor. O outro investidor manteve o patrimônio estável e não trouxe nenhum rendimento, né? Após um mês. Agora vamos ver o que acontece no terceiro caso. Caso 3. A ação sobe como o José esperava, chega a 45. E aí o que o José faz? Ele vai e exerce a opção de compra. Lembra aqui no contrato? 35 que está no contrato, que ele pagou por um mês. Então no final de um mês, ele vai lá e fala para a Ana, eu quero tudo através do home broker, né? Mas só estou falando aqui para uma maior explicação. Aí o José vai lá e fala, eu vou exercer. Ele liga para a corretora e aí ele exerce.
Então ele compra a 35, paga 3.500, vende as ações no mercado a 45, recebe 4.500. Então ele lucrou 1.000, menos 200 que ele pagou para a Ana pelo contrato, tem um lucro líquido de 800. E o que acontece com a Ana? Ela é obrigada a vender as ações para o José. Como ela comprou inicialmente, né, ela comprou aqui a 32, pagou 3.200, aqui é o... E agora ela tem que vender a 35, então ela lucrou 300. E ela também fica com o prêmio do José, de 200. Lucro total, R$500. E o outro investidor que não optou pelo contrato de opção? Então, assim como a Ana, ele comprou 100 ações a R$32 cada uma, pagou 3.200. Então ele vai vendê-las por 45, por total de 4.500. Qual que é o lucro? Teve um lucro de 1.300. Então aqui, a Ana 500, o outro que não optou teve um lucro de 1.300. E novamente, a Ana se deu bem nos cenários 1 e 2 e não tão bem no cenário 3. Mas a Ana, usando o mercado de opções, ela nunca perdeu, né? Só se o que eu quero falar aqui é que se você tem a ação e você entra e você vende uma call, que é a call coberta, né? Você não está adicionando risco nenhum. O risco continua na sua ação se ela cair. E na verdade você está diminuindo o seu risco, né? Como a gente viu aqui no caso 1 e 2, a Ana manteve o patrimônio estável com a ação caindo. No caso 1, né? No caso 2, a ação ficou estável e ela, na verdade, trouxe um retorno. Só no caso 3 ela não teve um rendimento porque a ação disparou. Então, quais são as conclusões aí que a gente pode tirar? Primeira, a venda da call é de risco zero se você já possui a ação. Ela não adiciona nenhum risco. Novamente, se você já possui a ação, vender call a seco é arriscado demais. Mas se você já possui ações, não tem risco. Outra coisa que eu queria falar, não é necessário dinheiro para vender a call se você já possui ação. Você não precisa adicionar dinheiro nenhum na conta, você na verdade está tirando dinheiro do mercado. Se você tem 100 ações e você vende a 2 cada uma, no caso R$200, esse dinheiro cai direto na sua conta. E você pode investir em outra coisa com esse dinheiro. Então você não precisa de dinheiro extra para vender se você já possui ação. E agora, se você acredita que a ação que você possui pode disparar, que é uma empresa de crescimento, uma empresa de tecnologia, a venda da call ela não é aconselhável. Porque a empresa pode crescer muito. Pelo contrário, essa estratégia é uma maravilha se você conseguir vender todo mês uma opção. Aí é um rendimento, é um dividendo turbinado aí para você, né? Então, aí espero que eu tenha ajudado a você a esclarecer aí essa estratégia que é excelente. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Se essa estratégia interessa a você, tenta aprendê-la, conversa com sua corretora e faça uma, talvez, para treinar, com 100 ações. E com a prática eu acredito que você vai ficar um craque nessa estratégia. Obrigado aí e até a próxima.